Graça e paz a todos, amém? Gente, vamos orar primeiramente, depois eu vou pedir vocês para ficarem de pé para a gente ler o texto. Eu preciso trazer uma reflexão primeiro. Feche os olhos de vocês. Deus, eu oro ao Senhor para que nessa noite a Tua palavra penetre os nossos corações, que nós saiamos daqui diferentes do modo como nós entramos e que em nome de Jesus as nossas atitudes, o nosso coração, a nossa mente seja renovada, Deus. E que em nome de Jesus a Tua palavra entre em nós, faça morada em nós e em nome de Jesus ela floresça em nós. Eu oro ao Senhor para que o Senhor alcance o coração de cada jovem, de cada adolescente aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus, a minha voz, ela acessa os ouvidos deles, mas só o Senhor é capaz de levar essa palavra até o coração. E eu oro para que o Teu Espírito Santo assim o faça, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar? Eu quero propor uma reflexão para vocês. O meu objetivo nessa noite é refletir. E eu quero fazer com que vocês reflitam sobre um assunto que leva muita gente a pensar por várias vezes. E eu quero te levar a refletir sobre o que você tem feito com a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? O que você está fazendo com a vida, com a oportunidade que você recebeu? Eu quero te fazer pensar sobre como você tem gasto o presente, a dádiva que Deus te deu, que é a vida. O que você está fazendo com a sua vida? E a nossa geração, a filosofia diz que a nossa geração tem um problema muito grande. Qual o problema? O problema de não pensar nas grandes questões da vida. A nossa geração não gosta de pensar sobre as grandes coisas da vida, sobre as grandes questões da vida. E que tipo de quais são essas questões? Sobre Deus, sobre a vida após a morte e também sobre a morte. A nossa geração não gosta de pensar sobre a morte. E hoje nós vamos falar da morte. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que pega muita gente de surpresa. Uma coisa que deixa o coração de muita gente dilacerado, que é a morte. E por que a nossa geração não gosta de falar sobre a morte? O escritor do meu livro favorito da Bíblia explica, que é Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, 3 e 4, explica por que é que nós não gostamos de falar e de pensar sobre a morte. Porque a morte nos coloca no nosso devido lugar. A morte, ela dilacera os nossos corações. A morte, ela parte os nossos corações e nos coloca no nosso devido lugar. Ela pega, sabe, a gente está alto e ela pega no nosso calcanhar e nos coloca no nosso devido lugar. Aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, se você quiser abrir. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 2. Eu vou ler. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos está na casa da alegria. Por quê? Eu te explico. Você já reparou que o pessoal da nossa geração, o pessoal da nossa idade, gosta mais de festas do que de velórios? Óbvio, todo mundo gosta mais de festas do que de velório. Mas por que a nossa geração gosta tanto de festas? Porque as festas, elas nos iludem. Elas nos dão aquela sensação de que nós somos bons demais, de que nós duramos tempo demais. Aquela sensação de alegria, aquela sensação de felicidade. É isso que as festas fazem conosco. E o que a morte faz conosco? O que o velório faz conosco? Ele nos lembra que nós não somos tão potentes assim. Nós não somos tão duradouros assim. Nós não somos tão fortes assim. Nós não podemos vencer a morte. E vamos lá, eu não sei qual a noção de Bíblia que vocês têm, mas eu acredito que seja boa. Quando eu falo rei Davi, o que vocês pensam? Fala a primeira palavra que vocês pensam quando vocês pensam no rei Davi. Vamos, alguém. Homem louro. Vale. Quem mais? Corajoso. Quem mais? Forte. Quem mais? A pedra. Tá bom, serve. Quem mais?
Vale, era rei, né? Gigante, gostei. Quem mais? Cheio de ousadia. Oi, as duas mesma coisa, tá? E se eu contar para vocês que esse forte guerreiro Davi chegou num período da vida dele que ele não conseguia nem se esquentar sozinho? Esse Davi que venceu tantas batalhas, esse Davi que subjugou tantos reinos, esse Davi que usou uma pedra para matar um gigante, esse Davi que era ousado, que era competente na guerra, que era adúltero, esse Davi, chegou um momento da vida dele, que ele estava tão velho, que ele não conseguia nem produzir calor. É bíblico, eu te mostro que é bíblico. E será que a gente consegue pensar num rei Davi que matou um leão, que matou um gigante, que matou um urso, deitado numa cama, sem conseguir se esquentar? Gente, vocês conseguem entender quão velha uma pessoa tem que estar para não conseguir produzir calor? A Bíblia vai dizer que eles colocavam cobertas sobre ele, mas ele não se esquentava. Então, gente, tá vendo? Nem mesmo Davi conseguiu sair, nem mesmo Davi conseguiu fugir da realidade da velhice, da realidade da morte. Quem dirá que nós conseguiremos? Quem garante que nós conseguiremos? Se Davi não conseguiu, se Davi, que era forte, guerreiro, potente, valente, ousado, corajoso, não conseguiu evitar a velhice, nem mesmo Davi, que usava a espada para causar medo em tantas pessoas, não conseguiu evitar a velhice, por que é que nós conseguiremos? E por que é que nós não pensamos muito sobre a velhice? Sabe, porque a nossa geração tem um problema, nós temos um problema muito grande. Nós achamos que nós vamos ficar jovens para sempre. E nós não vamos. Nós não seremos jovens para sempre. Você não vai ser bonita para sempre, moça. Você não vai se orgulhar da sua beleza por tanto tempo. Você, moço, você não vai se orgulhar da sua força por tanto tempo. Porque não é muito tempo que você vai ter ela. E por que é que nós não pensamos sobre a morte, sobre a realidade da morte? Porque nós temos medo. O que é que vai acontecer com a gente quando chegar lá? Davi era um herói. Davi foi um herói. Agora ele não é mais um herói. Agora ele está velho. E nós? Como é que nós vamos chegar lá? Você já parou para pensar como é que você vai chegar quando você estiver mais velho? Como você vai estar? Você consegue se imaginar velho? Você consegue imaginar o seu coração quando você estiver velho? Eu não falo imaginar a sua aparência, mas imaginar sobre o que você vai ter conquistado, o que você vai ter feito. Como vai estar o seu coração? A velhice chegou para o poderoso rei Davi, que era rico. E também vai chegar para nós. Davi não terminou tão bem quanto começou. E nós? Hoje você está saudável, mas quanto tempo essa saúde vai durar? São perguntas difíceis de responder, mas nós precisamos pensar nelas. Porque pensar nessas coisas, gente, nos ensina a viver a nossa vida. Nos ensina a não desperdiçar o nosso tempo. O meu objetivo aqui é que você pare de desperdiçar a sua vida com coisas que não importam. Com coisas que daqui vamos supor, vamos usar a minha idade, eu estou com 18. Então, coisas que daqui 70 anos não vão mais importar. Eu não quero que você gaste a sua vida com coisas banais. Esse é o meu objetivo nessa noite. E agora sim, nós vamos ler o texto oficial, que eu quero que você fique de pé. Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos aprender nesse texto qual que é a grande lição da velhice de Davi. Eclesiastes capítulo 12. Todo mundo achou? Eclesiastes capítulo 12.
Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e o esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e teus lábios quais, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os teus pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e que se despedace o copo, e que se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Vamos lá. Qual que é a grande lição da velhice de Davi? Eu quero te fazer pensar sobre isso. Eu quero que você chegue na conclusão junto comigo. Qual que é o grande segredo da velhice de Davi? Está aqui. Davi quer te ensinar uma coisa. Davi quer te ensinar para que você pense sobre a morte, para que você pense no seu Criador antes da velhice chegar e não quando ela chegar. Essa é a grande lição que Salomão quer nos ensinar. Salomão, filho do rei Davi, quer nos ensinar. Que você pense no seu Criador, que você pense em Deus antes de você ficar velho. E não quando você ficar velho. E quantos de nós não temos o seguinte pensamento, de dizermos que quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. Quando eu não tiver mais nada para curtir nesse mundo, eu vou servir a Deus. Quantos de nós já não pensamos nisso? Quantos de nós já não refletimos sobre isso? Só que Salomão quer nos ensinar o seguinte: pense em Deus antes de você ficar velho, não quando você ficar velho. Porque quando você ficar velho, você já não vai ter mais nada para você oferecer. Já vai ser as sobras da sua vida. Gente, nós não ficaremos vigorosos como nós somos assim para sempre. Você não vai ser valente assim para sempre. A sua cabeça não vai ser assim para sempre. A sua inteligência já não vai ser mais a mesma. A velocidade do seu raciocínio, essa inteligência que você tanto se gaba, já não vai ser mais a mesma daqui a um tempo. Você está preparado para esse dia? O que você vai ter feito para Deus quando esse dia chegar? Como você vai ter servido a Deus quando esse dia chegar? Porque eu não quero saber se você vai ter curtido a sua vida. Eu quero saber se aquilo que de fato importa, ou seja, o seu serviço a Deus, você vai ter cumprido. Porque quantos de nós não tem se preocupado em curtir a vida, mas tem se esquecido de servir a Deus? De se relacionar com Deus? Qual foi o propósito pela qual você existe? Você existe para se relacionar com Deus. E em qualquer lugar que você for, qualquer festa que você entrar, quantas garrafas ou quantos cigarros você quiser fumar, você pode tentar encontrar a felicidade, mas você não vai encontrar, porque a sua felicidade está em Deus, você nasceu para isso. Então pode procurar, Salomão aconselha, procura, busca a felicidade, mas lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão quer que a gente se lembre de Deus antes da velhice chegar e não quando ela chegar. Meu telefone está dando problema. Sabe, nós pensamos que nós iremos passar Deus para trás. Nós tentamos passar a perna em Deus, já reparou? A gente fica pensando assim: quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. Mas, gente, será que Deus é digno de sobras? Será que Deus é digno das sobras do seu tempo? Do restinho do seu fôlego de vida?
Do restinho da sua vitalidade? Será que é isso que Deus é digno? Será que Deus merece só as sobras do nosso tempo? Gente, tem tanta coisa para a gente fazer para Deus enquanto nós temos força. E eu quero te lembrar de uma coisa: a sua juventude é preciosa para Deus. E tem uma pergunta que você vai ter que responder. O que você vai ter feito para Deus antes de você ter dificuldade para andar? Porque a velhice, no texto de Eclesiastes, capítulo 12, deixa eu te explicar o que ele está dizendo. Ele está explicando sobre a velhice. Ele está falando que o homem já não vai ter mais dentes na boca, que a visão dele já não vai ser mais a mesma, que as pernas dele vão tremer e os braços que defendiam ele não serão mais fortes assim, de modo que ele não vai poder nem andar na rua mais, porque ele não tem mais a capacidade de se defender, ele não tem força para se defender mais. Esse dia chega para todo mundo. E o que você vai ter feito para Deus quando esse dia chegar? Como você vai ter se preocupado em servir a Deus quando esse dia chegar? Porque ele de fato chegará. E isso nos leva a outra pergunta. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para se perguntar qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Pelo que vale a pena viver? Qual motivo vale a pena viver? Eu já me perguntei e eu busquei a resposta disso por algum tempo. E nós temos a resposta do que não vale a pena viver. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, se você quiser abrir. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Está aqui uma das coisas pela qual não vale a pena se viver. Pela vida, pelo motivo que há debaixo do sol. Deixa eu te explicar o que significa essa expressão, debaixo do sol. A expressão debaixo do sol significa uma vida que olha só para frente e nunca para cima. Então é uma vida debaixo do sol. Uma vida em que eu não olho para cima, onde eu olho só para frente. Não vale a pena viver pelas coisas que estão debaixo do sol, ou seja, pelas coisas que são terrenas. Não vale a pena viver debruçado e colocando a sua expectativa em coisas que estão debaixo do sol. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são temporárias. Vaidade de vaidades tem uma expressão no original, no hebraico, se eu não me engano, que significa futilidade, vapor, rebel, no caso, no original, rebel, vapor, futilidade, transitório. Pelo que não vale a pena viver, pelas coisas que estão debaixo do sol. Por quê? Porque elas são passageiras. Gente, não vale a pena viver uma vida em que não se olha para cima. Ou seja, não se olha para Deus, não se pensa em Deus, não se relaciona com Deus. Uma vida em que você vive buscando só as coisas que estão aqui. Sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, funciona da seguinte forma. É uma coisa que você vai tendo, alcançando, e você nunca vai parar de buscar. Porque você nunca vai se fartar também. Os prazeres aqui da terra são dessa forma. Você busca mais e mais e mais e mais, porque nunca preenche. Porque nunca é suficiente. Porque tem um buraco. Então você quer suprir esse buraco. E você tenta com amigos. E você tenta com farra. E você tenta com relacionamento. E você tenta de tantas formas possíveis. E você tenta com status. E você tenta com realização profissional, acadêmica. E você não consegue. Sabe por quê? Porque esse buraco, ele só pode ser preenchido com coisas que pertencem e que vêm de Deus. Que pertencem a Deus. Não vale a pena viver uma vida buscando pelos prazeres que estão debaixo do sol. Não vale a pena viver uma vida em que não se pensa em Deus. Quanto da sua juventude você tem gasto o seu tempo para pensar em Deus? Para pensar nas coisas de Deus? Sabe, a vida debaixo do sol,
uma vida vivendo pelas coisas que estão debaixo do sol, ela é condenável, porque é uma vida que nunca pensa em Deus, nunca pensa no relacionamento com Deus. O quanto você é preocupado no seu relacionamento com Deus? O quanto você é preocupado com as coisas que você está fazendo, está afetando seu relacionamento com Deus? O quanto você se preocupa com Deus? A vida que vale a pena ser vivida é aquela que olha para Deus. É aquela que se preocupa com o relacionamento com Deus. Sabe, você quer saber a verdade? Não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo servindo aos prazeres dessa terra. Não desperdice seu tempo. Porque, não sei se vocês já viram, eu esqueci o nome daquele relógio que tem duas partes assim, gente. Como é que chama? Ampulheta? Ampulheta que chama? Ampulheta. Vocês já viram? É mais ou menos daquela forma. A areia está caindo na parte de baixo. A sua vida está esvaindo. Você não vai ficar bonita, nem jovem, nem forte assim para sempre. E o que você vai ter feito para Deus quando você deixar de ser jovem? Porque a melhor fase da sua vida, da nossa vida, que é a juventude, se nós não temos gasto ela com Deus, com o que você tem gasto a sua vida? Com o que você tem gasto a sua juventude? Quais são as prioridades da sua vida hoje? Eu vi uma frase, já tem um tempo que eu vi essa frase, só que essa frase mexeu comigo, eu pensei muito nela, que diz o seguinte, e tem muito jovem, deixa eu concluir o raciocínio primeiro, tem muito jovem que pensa assim, eu vou servir a Deus, mas aí os amigos tiram ele de cabeça, as amigas tiram elas de cabeça, e deixa eu te explicar uma coisa, tem uma frase que diz o seguinte, presta muita atenção, e se quiser guarda essa frase, ela está rodando aí no Instagram. Um dia, você vai ser o retrato na parede de alguém. Depois, nem isso. A gente acha que a gente é importante demais e que a gente vai durar tempo demais. Mas a gente não é lá essas coisas, não. Então, pensa melhor se vale realmente a pena trocar o seu relacionamento com Deus pelos seus amigos. Porque existe um ciclo na vida que ele é muito severo e que ele acontece. Não é regra, mas costuma acontecer. Os seus melhores amigos hoje, daqui a um tempo serão seus amigos. Daqui a um tempo, seus amigos serão conhecidos. E daqui uns tempos, as histórias que você teve com seus amigos serão só lembranças. E nem isso. Então, a gente pensa nisso, gente. A gente não fica querendo, quando a gente é jovem, a gente não quer aceitar isso. Mas isso é uma regra da vida. Isso aconteceu com tanta gente. Quantas pessoas mais velhas não contam essas histórias pra gente, mas a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Nós não somos tão bons assim na fila do pão. Viva pelos motivos certos. E quais são os motivos certos para se viver? Pelas coisas de Deus. Viva pelos motivos corretos. Viva por aquilo que te dá vida. Viva por aquilo em que você sente prazer e que vai te preencher de verdade. E não vai te dar um prazer de uma noite. Não vai te dar o prazer de uma farra. Viva pelo motivo correto. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida rendida aos pés da cruz. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida rendida aos pés da cruz. Você precisa se render ao Evangelho. Você precisa se render à cruz de Cristo. Porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. É entendendo esse chamado. Você tem um chamado. E qual é o chamado? Um chamado a se render, um chamado a se entregar. A se render à graça de Deus. Se renda. Sabe, não desperdice a sua vida, não desperdice seu tempo. A sua busca pela felicidade vai terminar o dia em que você colocar os seus olhos em Deus e depositar nele toda a sua confiança e toda a sua expectativa. Esse é o dia que a sua busca pela felicidade vai terminar. Porque nele você encontra felicidade. Sabe, a maioria das pessoas, elas se arrependem. Quando elas são mais velhas, elas dizem, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Elas contam essas histórias pra gente, eu me arrependo disso, daquilo.
Minha mãe, por exemplo, conta várias histórias e ela diz, eu me arrependo disso, e olha que minha mãe nem está tão velha assim. Mas a minha avó conta, e da minha avó ela já conta, eu me arrependo disso, disso e disso. E deixa eu te contar uma coisa, uma vida em que você não vai se arrepender de viver, é uma vida em que você serve a Cristo. É uma vida que você serve a Deus por inteiro, de verdade. Sabe, seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Está legal viver sua vida desse jeito? É assim que você quer chegar daqui a alguns anos? Quando você chegar no ponto que o rei Davi chegou, de não conseguir produzir calor, não conseguir nem se esquentar, o dia que você não ter força mais nem para produzir calor, quem vai estar no seu coração? Quem vai reinar no seu coração quando esse dia chegar? Quem vai ser o seu Deus quando esse dia chegar? Quem vai ser o seu Deus? Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração? Eu quero muito que você pense nisso, na sua casa, sobre a vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tem relacionamento com Deus. É uma vida entregue aos pés da cruz. Não existe propósito, não existe sentido fora da cruz. Não existe sentido fora da graça. Você precisa se render ao Evangelho, você precisa se render a Jesus. Entregar a sua vida totalmente a Ele, sem reservas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seja sincero com Deus. Se até hoje você não se doou para Ele por inteiro, você não se entregou para Ele 100%, que hoje seja a noite em que você faz um compromisso de ser inteiro para com Ele. Senhor, eu quero orar ao Senhor nessa noite pelas nossas vidas, nós como jovens, como adolescentes, Pai. Por muitas das vezes nós não sabemos a forma certa de viver, nós não sabemos, Deus, como proceder. Eu oro ao Senhor para que em nome de Jesus fique gravado no nosso coração, na nossa mente, que a vida que vale a pena se viver é uma vida rendida aos teus pés. Que teu Espírito Santo nos incomode com essa verdade. Que em nome de Jesus o Senhor possa vir trazer sobre nós graça para nós entendermos essa palavra e praticarmos e vivermos uma vida entregue ao teu Evangelho. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor para que o nosso entendimento, para que o nosso coração, Pai, nós possamos doá-lo Pai, servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Eu quero que você pense nisso na sua casa, guarde isso no seu coração, tá bom? Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da Duda e essa mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Amém? Todos receberam esse livrito aqui, ó? Todo mundo recebeu aí? Chegou ninguém depois, não? Jovens, pode se sentar um minuto, por favor? Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês são muito importantes para nós. Amém? Nós preparamos um lanche, né, lá no primeiro andar, para ter um momento de comunhão, um momento de conversa, um momento que a gente possa estar junto. E eu queria fazer um convite para vocês. Aqueles que ainda não têm, talvez ainda, não sabem aonde vai passar a virada do ano. Vem passar a virada do ano com a gente. Nós vamos fazer um culto da virada. Fazer o culto da virada. Vai começar por volta das 10 horas. Vem passar com a gente. Vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui. Muito grande mesmo. Vai ser um prazer muito grande. Amém? Quero agradecer mais uma vez, né, pelo esforço da Duda, do Breno, dos irmãos que ajudaram no louvor, que estão aqui nos apoiando, que apoiaram durante esse ano. Priscila, Sabrina, a Lívia sempre está aqui com a gente aqui, traz uma turmada, né? Traz uma turmada aqui. O Silas, que sempre esteve aqui nos ajudando no louvor, né? Todos os irmãos que durante o ano de 2023, ofertaram tempo, talento, para poder estar recebendo os jovens aqui. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. A maior experiência que você pode viver na sua vida é entregar a sua vida para Jesus. Você pode pular de paraquedas, voar de parapente, fazer essas coisas loucas aí que liberam uma adrenalina tremenda. Mas nada se compara, nada, a coragem de entregar
a sua vida para Jesus, nada se compara a esportes radicais ou qualquer tipo de aventura. Nada se compara a morrer para si mesmo e dizer que você está entregando a sua vida para Cristo, que você quer receber a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos vida eterna. Neste momento nós recebemos vida eterna. Vida eterna é conhecer o Senhor. Vida eterna é conhecer Jesus. Mas fora de todos esses paradigmas da cultura, um Jesus vivo que respira, seu pulmão está cheio de ar, seu coração está batendo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos deu durante esse ano de 2023. Por todos aqueles que ofertaram tempo, talento, Senhor, aqui para ajudar, para ensinar, para poder discipular, para poder, ó Pai, evangelizar os jovens. Que o Espírito Santo de Deus convença cada um do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Que a graça do Senhor possa abundar sobre cada vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Quebrando sofisma, quebrando cadeias satânicas, quebrando cadeias diabólicas. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja transformação nos relacionamentos, na vida de cada jovem. Nós clamamos ao Senhor pela salvação de cada um. E rendemos graças ao único e verdadeiro Deus. Agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.